Muito boa noite, Sr. Espectador. Consigo o programa À Luz do Espiritismo. Vamos retomar o tema da reencarnação e o Espiritismo e temos connosco o convidado de todas as quartas-feiras, o Coronel Costeira. Muito boa noite, Sr. Coronel. Eu começava por lhe perguntar relativamente à nova experiência da Terra, depois da aproximação do espírito reencarnante, onde ele irá ter uma nova experiência, como é que se processa o ato em si? Os pais apercebem-se dessa realidade? Bom, nem sempre, ou melhor, às vezes ocorre que se apercebem, mas nem sempre. Há situações várias que nós temos que ponderar. Primeiro, às vezes a gravidez é inesperada. Embora o casal esteja aberto, esteja receptivo a ter filhos, mas às vezes não é tanto quando eles vêm, é mais quando eles esperam que venham. E aí pode haver uma antecipação e, portanto, não se apercebem disso. Outras vezes não, a ansiedade é tão grande em ter filhos e isso indicia de alguma forma a presença, o envolvimento dos candidatos à reencarnação. E aí, nessa ansiedade, nessa vontade de ter filhos o mais rápido possível, isso pode-se considerar de facto que é, digamos assim, sentir a presença deles. Embora a maior parte não relaciona nada com isso, a maior parte não está minimamente preparada para entender o que é a aproximação do espírito, o que é a reencarnação, o que é o nascimento. Portanto, serão muito entre aqueles que acreditam na reencarnação, aqueles que vivem a reencarnação por dentro da doutrina e às vezes fora da doutrina, que há outras correntes que também a defendem. Às vezes, sim, sentem essas aproximações. Mas se estivessem até atentos, veriam que às vezes essas aproximações dão-se no sentido de mal-estar, outras no sentido da tranquilidade e serenidade. Porque muitas das vezes o adiamento do processo reencarnatório, portanto a gravidez, torna os espíritos mais ansiosos, querem voltar à Terra, querem vir de alguma forma progredir, e isso torna-os mais ansiosos e às vezes chegam a perturbar, envolvendo os pais, chegam a perturbar o ambiente familiar. Outras vezes não, o envolvimento é sereno, é tranquilo e o casal sente-se bem e, portanto, não pensa que isso possa ser realmente o envolvimento daqueles que vão reencarnar. Onde estaciona o espírito durante o período da gravidez? Permanece no ventre materno? Não, o espírito, segundo aquilo que nós sabemos, o espírito não entra no corpo da mãe, portanto, na bolsa d'água, se ocupar enfim, do seu corpo, do seu novo corpo, desde o embrião, depois ao feto. Não entra. Ele mantém-se frequentemente junto à mãe, agarrado à mãe, abraçado à mãe, ou de trás, ou da frente. Os médios videntes, seguros e que realmente merecem a nossa credibilidade, dizem que é frequente serem vistos ou verem os espíritos abraçados à mãe pela frente ou abraçados à mãe por trás, mas sempre ali junto, naquele campo vibratório. E particularmente quando a mãe ansiava, desejava e se sente feliz por estar grávida, por estar num período de gestação. E, portanto, é esse calorinho, esse calor materno, esse envolvimento de amor que o faz sentir bem, protegido. E, portanto, mantém-se ali. Mas mantém-se de fora do corpo materno. Às vezes há coisas curiosas, por exemplo, no passo magnético ou no passo mediúnico, a gente pensar que o passista, ao colocar as mãos sobre o ventre da grávida, que estará, enfim, quer dizer, a acarinhar ou acariciar o espírito. E às vezes não há essa percepção de que o espírito está por fora. O espírito poderá estar, nesse momento do passo magnético, poderá estar abraçado à mãe, no seu colo. Agora, o colocar as mãos sobre o ventre é mais uma transmissão da calmia, de serenidade, de magnetismo ao corpo. E, naturalmente, se o corpo estiver sereno, tranquilo, o espírito sente-se já também sereno e tranquilo e chega mesmo a adormecer durante essa fase do passo magnético, da bioenergia que é dada aos dois, à mãe e ao filho. Portanto, é essa a realidade que, de facto, nós temos que percepcionar. O espírito permanece ligado ao seu corpo, através do cordão prateado, através das várias ligações célula a célula que existem do perispírito ao corpo físico, mas durante o período de gestação, por fora do corpo.
Falou agora que durante o passo o espírito poderá mesmo adormecer. Então o estado de consciência do espírito durante a gravidez, ele está consciente durante este período? É evidente que durante o período de gravidez ele está num período de, digamos assim, de esbater as suas ideias e de alguma maneira de exercitar a sua capacidade mental enquanto espírito, enfim, quer dizer, houve um processo a que foi sujeito, um processo de compressão perispiritual, e portanto esse processo de compressão perispiritual, de alguma forma, causou-lhe um adormecimento mental, um adormecimento das recordações. Mas é evidente que ele sente as sensações, sente as vibrações. O espírito, se a mãe estiver nervosa, fica nervoso, se a mãe estiver calma, mas não é equivalente àquele período de perturbação depois do desencarno? Não, isto é precisamente não se pode comparar? Isto é precisamente o contrário, porque o período de perturbação, de alguma forma, que resulta do desencarno, é um período de ignorância, quer dizer, os espíritos encarnados, a esmagadora maioria, desconhece o processo da morte. A morte para os humanos é um problema terrível, é uma dúvida sistemática, permanente e profunda. Já ninguém sabe o que é que, fruto um pouco da falta de divulgação cultural das várias religiões, e, portanto, não sabe o que é que o espera, não sabe para onde vai, não sabe se vai ou se não vai, se fica ou se acaba. E, portanto, quer dizer, é esse período de perturbação. O contrário a reencarnação é o caso contrário, embora tenha consciência. Por exemplo, nós, durante o período do sono, ao despertar, nós não nos recordamos de nada. Então, o espírito está a dormir. Não, o espírito está de facto acordado, só que a diferença entre o plano espiritual e o plano material faz com que haja digamos assim, uma falta de exercício consciente daquilo que se vive. Ficará no subconsciente. Muitas vezes as pessoas, depois de despertarem do sono, recordam coisas que depois não podem não saber ligar. Passados uns dias, passados uns meses, recordam alguma coisa que se passou e que não sabem distinguir se foi no dia X ou se foi à noite Y. Portanto, esse processo, digamos assim, de esquecimento é, de alguma maneira, também o inverso. Quando o espírito vai ao corpo, há um processo de esquecimento, no sentido contrário. Porquê? Porque o perispírito está limitado na sua expansão. Agora, ele não está inconsciente, quer dizer, não pode, de alguma forma, raciocinar como um espírito, se tivesse um corpo adulto, que ele está preso ao corpo, está a sentir o corpo em crescimento, está a sentir o corpo permitindo a expansão do perispírito, e, portanto, ele não está inconsciente, mas está como que assim numa sonolência, que não num adormecimento. Ora, a sonolência pode passar mesmo ao repouso completo, e pode fazer com que o espírito, nesse processo, se desdobre. O espírito da criança em processo de reencarnação se desdobre, se desloque e seja conduzido muitas vezes até em companhia da mãe, no mundo espiritual, também desdobrada, é conduzido a outros planos, onde até pode aprender, pode compreender determinadas situações, pode ser esclarecido determinadas coisas que vai passar ou porque vai passar. Portanto, é um processo, assim, não é aquele processo de inconsciência completa, como se estivesse no estado de coma. E mesmo no estado de coma, nós não nos debruçamos sobre isso, mas mesmo no estado de coma, o espírito daquele corpo é que está em estado de coma, o espírito está, quando desdobrado, consciente, aflito, às vezes angustiado, porque não pode fazer daquilo que é o seu corpo, não pode fazer nada, porque o corpo está perfeitamente em estado de incapacidade de ser utilizado. Então significa que o estado emocional da mãe, especificamente em geral dos pais, pode afetar o espírito que está a reencarnar e vice-versa, portanto o estado vibracional do espírito. É evidente que pode. Aliás, hoje já vai sendo mais ou menos aconselhado pelos médicos que os pais devem falar com o feto, com o filho que está no ventre da mãe, devem falar, devem acarinhar, devem irradiar amor e paciência, e paz e tolerância, e que o inverso, a discussão, o desentendimento, etc., provoca uma certa agitação. Aliás, é hoje frequente até dizer-se que há pessoas que, ao nascerem, digamos assim, ao darem o primeiro vagido, vêm marcadas por as alterações de humor, as alterações de comportamento dos seus pais. Poderá isso ter alguma influência? Poderá ter, certamente, porque a pessoa sistematicamente sujeita a um processo, um ambiente nervoso, um ambiente agitado, é natural que fique agitada, mas isso, se for só desse ambiente, com o decorrer dos anos, aquilo vai passar, é que se acalmar.
Mas tudo tem a ver com o estado do espírito antes da reencarnação, não tem a ver com aquilo que os pais fazem ou deixam de fazer. Se o ambiente dos pais for um ambiente tranquilo, for sereno, for de amor, etc., com certeza que o espírito sente bem. Mas se o espírito for um espírito profundamente endividado, se for um espírito muito agitado, em que a reencarnação de alguma forma é quase compulsiva, é quase obrigatória, tem que vir, etc., e mesmo até à última hora, ainda que voluntariamente se arrependa, esse processo de agitação, de arrependimento, às vezes de dúvida, com certeza que se transmite também aos pais. E isso às vezes tem a ver com os reflexos do passado, com relacionamentos problemáticos do passado, entre aqueles elementos do lar e ele próprio. Portanto, essa aproximação de um ambiente que lhe era, de alguma forma, desagradável a vidas anteriores, portanto, que ele pode transmitir esse desagrado aos pais, e às vezes até ciúmes de um ou ciúmes do outro, e às vezes até, quer dizer, um processo até de revolta, porque não quer ir para um lar onde estão quem eles não gostam, ou onde sente vibrações que são negativas. Portanto, isso é todo um processo real. O processo emocional de um espírito para outro espírito é real, seja o pai ou seja a mãe, seja o candidato a filho, ou seja aquele que está começando a progredir nesse lar como filho. Portanto, tudo isso se influencia mutuamente. No caso das reencarnações compulsivas, como falou agora, o espírito que vai reencarnar ou que é obrigado a reencarnar, por assim dizer, está consciente ou terá que estar forçosamente adormecido? Não, é evidente que o processo reencarnatório passa por uma fase de adormecimento e portanto, quer dizer, na nosso entendimento, falando sobre as coisas que fomos estudando da doutrina, com certeza que o espírito sofre um processo de adormecimento, sofre um processo de tratamento, como se tivesse uma anestesia, porque é evidente que se ele não quer mesmo reencarnar, se ele estiver absolutamente consciente, vai fazer tudo e vai fazer abortar muitas vezes a sua reencarnação. E isso não é permitido, porque a lei define muito concretamente, quando chegar a hora de ser uma reencarnação compulsiva, é uma reencarnação compulsiva. Porque se um espírito se constituir possuidor de alguém, se esse alguém, perdão, manifestar alguma dívida ou algum ressentimento para com ele, e se essa dívida ou esse ressentimento passou, chegou ao final, não tem que continuar a sofrer, o espírito não pode continuar a perseguir, como não pode continuar a perseguir, ou é esclarecido e muda, ou mesmo não mudando, tem que nascer para que se interrompa o processo de perseguição e, de alguma forma, se estabeleça um tempo de reflexão, um tempo, às vezes, de despertar até para a dor. Portanto, esse caso, dizer assim, mas Deus agora diz assim, espera lá, deixa-me aproveitar, está ali uma rapariga que vai ser violada e tal, e então eu vou agarrar nesse espírito que tem que reencarnar e vai para ali. Não, normalmente o processo de reencarnação compulsiva tem a ver naqueles que vão receber esse reencarnante compulsivo, esse reencarnante que se obrigado a reencarnar, tem necessariamente que ter alguma coisa com esse espírito de outras vidas mais distantes, mais atrasadas. E, portanto, quer dizer, há todo um processo ou melhor, há toda uma vibração, uma atração vibratória entre eles que permite que, se não seja na próxima reencarnação, seja daqui por 3 ou 4 ou 5 reencarnações, que esse reencontro se vai dar. E muitas vezes acreditamos que essas reencarnações compulsivas resultam disso. Resultam de haver algumas ligações do passado ainda que distante e, portanto, estarem-se a conjugar as possibilidades de os que vão receber o espírito no processo de reencarnação no seu lar tem dívidas, seguramente, tem que ajudar a levantar o espírito, tem que ajudar a ultrapassar determinados problemas àquele que vai ser filho, e aquele que vai ser filho, com certeza que também tem a obrigação de se aproximar e que com sanguinidade facilita a aproximação enquanto espíritos. Portanto, tudo isso faz parte de um planeamento, embora nós pensemos que não, quer dizer, não foi nada planeado, foi tudo em cima dos joelhos. Não, na lei divina nada há sobre os joelhos, tudo é absolutamente controlado, planeado, organizado e perfeito. E, portanto, mesmo essas reencarnações compulsivas são em lares onde há alguma afinidade, onde pode haver também algum altruísmo, porque pode acontecer que casais se predisponham a ajudar aqueles que são relapsos, aqueles que são, digamos assim, prisioneiros do seu corpo, ou vão a ser prisioneiros do seu corpo, e podem ajudar em processos, às vezes, dolorosos, para se elevarem, para evoluírem, para progredirem, para avançarem no caminho da evolução. Também pode haver esse altruísmo de receptividade, mas normalmente há sempre uma ligação do passado, distantes,
e que se voltam agora a reencarnar, a religar. Se a mulher estiver a passar por um processo obsessivo antes da gravidez, no momento da gravidez o obsessor pode ser afastado ou não tem que ser? Não tem que ser afastado. Quer dizer, o que ocorre muitas vezes é que, quer dizer, algumas vezes, mas não podemos quantificar quantas são, mas o que pode acontecer é que o próprio obsessor seja o espírito reencarnante. E, portanto, isso acontece algumas vezes. Nós temos conhecimento de alguns casos que, de facto, com uma agitação, com uma perturbação grande antes da gravidez, que com a gravidez as coisas pararam, se equilibraram, se sanaram e tal. Isso não é indício que o espírito seja afastado. Isso pode ser indício que o espírito é o próprio reencarnante. E, portanto, quer dizer, nesse processo de aproximação, no processo de reajustamento espiritual, isso pode acontecer. Mas se tiver que haver um período de interrupção para que a reencarnação se conclua, pois não há nada na lei que impeça que isso aconteça. Portanto, a lei de Deus possibilita essa situação, que haja um período de interregno, para que depois se cumpram as leis, não é, de ação e reação, de causa e efeito, que podem, outra vez, num processo mais tarde, 2, 3, 4, 5 anos, pode voltar outra vez. E pode haver até um período de reencarnação compulsiva para o espírito e depois à frente, um desencarne naturalmente de acordo com a lei, voltar a exercitar a sua ação obsessiva. Agora, não é assim, vai engravidar, toca de engravidar porque as opções vão acabar. Não, nós sabemos que não é assim. Os processos depressivos, que a medicina considera, que os médicos, consideram depressivos, ou manicodepressivos, ou dessas áreas, não é? Estes processos, normalmente, conduzem a reencarnações e os processos depressivos continuam. É evidente que há aqui perigos graves, porque é do consenso geral que depois ou durante um período depressivo as senhoras não devem engravidar, porque não podem tomar antidepressivos. E como não podem tomar antidepressivos, as consequências para o feto, para o embrião e para o feto vão ser graves. E, naturalmente, que as mulheres com depressivas se abstêm de engravidar. Portanto, usam processos e métodos para engravidar. Embora a gente saiba, por exemplo, que o uso, digamos assim, sistemático por exemplo, anticoncepcionais, da pílula e naturalmente também, simultaneamente, a ingestão de antidepressivos ou calmantes ou ansiolíticos, pode levar à neutralização da ação da pílula e a gravidez a ocorrer. Tudo isto acontece porque a lei não está sujeita agora àquilo que são a vontade dos homens. E nós conhecemos muitos casos de mães que engravidam no período final da menstruação, há outras que engravidam no período inicial e, portanto, quer dizer, e usam todos os métodos, mais alguns, e não há nenhum método absolutamente seguro. Não há nenhum método absolutamente seguro. Portanto, tudo isto está entregue nas mãos de Deus. Agora, o espírito pode permanecer e esbater-se a sua ação? Pode. O espírito pode ampliar a sua ação, quer dizer, torná-la mais intensa? Pode, se o espírito, por exemplo, reencarnante, for inimigo. E nós temos conhecimento, algum caso ou outro, em que há uma disputa dos espíritos para reencarnar e aquele que, enfim, que está indigitado para reencarnar, fica sujeito à perseguição do outro, que, como ele não reencarnou, também não queria que o outro reencarnasse. E, portanto, causa, às vezes, um período de grandes dificuldades para a gravidez da mãe, e para a mãe, naturalmente, ou para os pais. E no momento da preparação para a reencarnação, portanto, antes da fecundação em si, o espírito que se está a preparar para reencarnar pode-se comunicar numa reunião mediúnica e, em caso afirmativo, como é que isso processa? No domínio das probabilidades, claro que pode, não é? Claro que pode. Embora, enfim, haja condicionantes muito grandes. Quando um espírito vem para a reencarnação, naturalmente que, como já dissemos há pouco, pode, de facto, ou melhor, precisa que o seu corpo espiritual se sofra uma contração, embora é um corpo semimaterial, não é tão difícil como isso, mas sofra uma contração para que tome a forma de um corpo pequenino, portanto, um bebê que vai nascer, que é quando se dá o encaixe, digamos assim, do perispírito no corpo físico. Ora, esse perispírito, suponhamos que era um adulto, não é? Que era uma pessoa adulta, que demorou um ano é aceitável, para espíritos com alguma evolução, que demorou um ano a ser progressivamente sofrer essa compressão para reencarnar, que depois
tendo o espírito adaptado àquele corpo pequenino, agora se desdobra e para falar numa reunião qualquer mediúnica ou através de um médico. Portanto, naturalmente, que não haverá necessidade que o espírito para já se comunique, não haverá necessidade, o planeamento é perfeito e, portanto, não haverá necessidade que isso ocorra. Agora, pode ocorrer, porque o espírito, que é um ser inteligente, tanto é inteligente em criança como é inteligente em adulto. Por exemplo, há crianças, muito de tenra idade, que às vezes expressam no seu corpo físico inteligência fora de vulgar, ou capacidade fora de vulgar, ou memória absolutamente invejável. Se eles forem espíritos libertos, sem mais. E são crianças no corpo físico. Portanto, essa expressão, digamos assim, dos conhecimentos, da sabedoria, da bondade, pode-se dar em qualquer circunstância, mesmo no processo, digamos assim, no processo reencarnatório, já no processo de gestação. Isso pode acontecer. Agora, será vulgar, será normal, é toda a gente assim? Não será, com certeza que não será. E, portanto, o tempo também no mundo espiritual não é como o nosso, não é dizer agora que para nós há dia e noite, no mundo espiritual não há dia nem há noite, e portanto, o tempo não se mede como nós o medimos na Terra. Mas, naturalmente, que isso pode acontecer que esteja sem poder comunicar-se com a Terra 1 ano, 2 anos, 5 anos. Isso não é nada para os espíritos, não é absoluto. Nós vemos ver espíritos a manifestarem-se ao fim de 3, 4, 5 dezenas de anos depois do desencarne e sem saberem que desencarnaram. Portanto, é um tempo que é sentido de uma forma diferente daquilo que nós sentimos na Terra. Estamos sujeitos ao atrito, estamos sujeitos à inércia, estamos sujeitos às forças várias que se cruzam na Terra, à atmosfera e tudo isso. E, portanto, quer dizer, é um tanto diferente. Agora, podem, mas não é assim corriqueiro que isso ocorra. Antes de terminarmos mais um programa, eu tenho mais duas questões para lhe colocar. Já foram levemente abordadas num programa anterior, mas gostaria que explicasse um pouco melhor. A primeira tem a ver com as características físicas semelhantes, dada a importância que a genética tem em todo este processo, relativamente as semelhanças entre os filhos e os pais. Muitas das vezes, inicialmente, são parecidos com muitas das vezes até o feitio, e ao longo da vida vão modificando as feições e vão ficando parecidos com o outro progenitor, até na forma de ser. Como é que isto se explica? É evidente que nós temos, primeiro que tudo, pensar que entre os espíritos que reencarnam no mesmo lar não há distâncias tão grandes como possa parecer. A Igreja, a certa altura, criou uma norma muito curiosa que estabelecia que nós podemos pagar até à 4ª geração. Quer dizer, segundo o entendimento dos religiosos, nós podemos estar a pagar os erros dos nossos tataravós, sem ter culpa nenhuma, porque nós não temos nada a ver com o que fez o avô, a avó, os avós, etc. É evidente que surge mais claro do Espiritismo que nós podemos ter sido esses mesmos, quer dizer, nós podemos ter sido, há 3 ou 4 gerações atrás, de criar uma determinada situação numa família e depois vimos as sucessivas reencarnações vir como netos, como bisnetos, como trisnetos, e somos sempre nós é que vimos pagar os erros que nós fizemos. Pode ser na 3ª geração, agora até já pode ser na 2ª geração, porque agora com a fertilização in vitro, e portanto com os bancos de esperma, nós podemos deixar esperma, enfim, que venha, por exemplo, a fertilizar in vitro óvulos da própria mulher, e portanto acaba por ser filhos de nós próprios. Portanto, isso pode acontecer. Mas é evidente que até à 4ª geração indicia que nós estivemos ligados uns aos outros. Os que fomos avós podemos ter sido netos, depois os que fomos tetaravós podemos ter sido filhos. E, quer dizer, tudo isto gira à volta de um relacionamento próximo, de proximidade. Ora, dentro dessa problemática da genética, nós vivemos com corpos que resultaram do cruzamento de genes entre uns e outros. E esses genes que têm características absolutamente de DNA que conduzem a determinadas características fisiológicas, naturalmente que também psicológicas, também espirituais. Porquê? Porque nós podemos ser o bisavô e não alteramos assim grandemente a nossa situação espiritual. E, portanto, podemos indiciar comportamentos, indiciar caráter, indiciar personalidades que já eram dos antigos e tal.
Esse por um lado. Por outro lado, é evidente que nós podemos ser, por exemplo, podemos ter sido ligados à família da avó materna, ou podemos ter sido ligados à família do avô paterno. E isso causou um cruzamento de genes que deram determinadas características. Mas ao voltarmos como netos, como tetranetos, essas características acabam por se transmitir, as características fisiológicas, e essas características fisiológicas podiam ser as nossas próprias características fisiológicas. O que quer dizer que nós, passados 2 gerações ou 3 gerações, podemos estar a reencarnar com características que tínhamos, mas porque a genética é comum, a genética é uma continuidade. Agora, se nós, em vez de estarmos, digamos, ligados mais à família da mãe, que deve estar mais à família do pai, naturalmente que nós podemos vir com características agora fisiológicas ou genéticas ligadas à mãe, mas como havia uma ligação mais ao outro lado, podemos ir progressivamente, através do corpo espiritual, que é quem reserva, é a matriz, digamos assim, é uma fotocópia do corpo físico, podemos ir influenciando, com o nosso perispírito, influenciando as características genéticas e puxando na baralhada que existe da mistura dos genes, dos gametas, podemos ir puxando as feições para o outro lado. Quer dizer, podemos fazer sobressair as feições do outro lado. E por isso é que muito frequentemente, não é assim tão raro como isso, acontece que as crianças se parecem com a mãe quando nascem e depois progressivamente acabam por começar a parecer com o pai, ou vice-versa. Isso indicia que a sua linhagem hereditária é do lado do pai. Embora, nesta reencarnação, a primazia dos genes da mãe lhe dê as primeiras feições, mas depois voltam as feições do lado do pai. É genético, com certeza que é genético, mas é toda esta ligação em cadeia que vem das reencarnações anteriores. A última pergunta tem a ver com a projeção no corpo físico dos crimes, das dívidas que se contraem do passado. Como é que isso se processa? Bom, aliás, havia muita ideia, quando era criança era assim, depois as coisas foram evoluindo um bocadinho, porque o papão já deixou de acontecer, quer dizer, já não essas coisas, mas dizia-se que de facto, ou éramos castigo de Deus, não éramos castigados por Deus, ou então, quer dizer, que herdávamos a criminalidade dos outros, ou não sei o quê. Ora, nós... ou que era Deus quem castigava, ou que era o São Pedro que estava lá a apontar as faltas e não sei o quê, dizia, se não faz à missa é pecado e tal, e Deus aponta tudo, não sei o quê. Bom, são histórias mais ou menos que eram histórias da carochinha, porque em realidade o que marca é a nossa consciência. Vamos imaginar um sistema informático, um computador, com todos os seus ficheiros. É claro que tudo aquilo que a gente vai aprendendo vai guardando no ficheiro. Mesmo aquilo que não tem nenhum suporte racional. Às vezes vamos guardando aquelas coisas, fica aquele lixo todo ali guardado nos discos e guardado nas disquetes e nos CDs e nos DVDs e nas penas e por aí adiante. É claro que aqui são coisas boas, coisas más, coisas que interessam, coisas que não interessam, e vai tudo sendo gravado. Chega a uma certa altura, a gente faz uma limpeza do disco, atira com um peça para o lixo e fica com as coisas que julga que presta. Isto é quase como um computador, quer dizer, nós temos um somatório de atividades que, de facto, temos que gravar na nossa consciência. E essa nossa consciência, exatamente como nós precisamos de onde guardar, dos ficheiros, dos arquivos, das pastas, etc., também nós precisamos, enquanto espíritos, de guardar isso, de guardar naquilo que chamaram subconsciente, ou inconsciente profundo, ou coisa assim. Então nós fomos gravando todas essas atividades, positivas e negativas. Naturalmente que aquilo que não é, digamos assim, muito necessário à vida consciente, vai ficando lá nos arquivos, vai guardando, um dia ou outro pode vir, surpresa, essas memórias. Agora, aquilo que a gente fez de errado contra o outro ou contra si, isso fica sempre gravado. A lei já de Moisés, que recebeu no Sinai, esse decálogo com uma abrangência inimaginável, dizia que não matar ou causar outro dano. Matar ou causar outro dano. No corpo ou na alma, assim, no corpo. Está aqui tudo, nesta linha de norma, está aqui tudo bem assinalado. Matar ou causar dano em nós, no corpo ou na alma, nos outros, no corpo ou na alma, leia-se no corpo ou no espírito, nos outros, no corpo ou no espírito, com certeza que este é um desígnio da lei. E tudo isso que resultou, efetivamente, fica gravado. Tudo que a gente faz de bem, a gente fica, como assim dizer, como mais-valias que nós vamos ajuntando. Tudo aquilo que a gente fez de mal fica como lixo, como vírus, que empastam o computador, que empastam
o disco, e que têm que ser removidos. À custa, às vezes, de muito trabalho. Como a gente vê, às vezes, limpar um disco dos vírus, é uma trabalheira desgraçada, e às vezes perde-se muita coisa que nós precisávamos e que se perde. Ora, connosco essa coisa dos vírus ficam gravadas. Como é que a gente arranca os vírus? Evidentemente, um trabalho mental, um trabalho espiritual, um trabalho de restauro da nossa própria consciência, de edificação do nosso interior, isso vai a pouco e pouco, eliminando com o bem aquilo que se fez de mal, com o bem aquilo que fez de mal. Mas, naturalmente, tudo estará registado. Não foi São Pedro que anotou, não é Deus que tem lá nos arquivos, nos registros. Somos nós próprios que temos nos nossos arquivos e que Deus, que é o bem infinito, em nós, com certeza às vezes adormecido, vai acordando, vai despertando e vai trazendo essa necessidade de reajuste, essa necessidade de libertar-nos desses vírus. E libertar um vírus, com certeza, dá trabalho. Existe muito esforço, muito trabalho. Mas está lá tudo guardado. Portanto, progressivamente, à medida que nós fomos pagando as dívidas, vamos apagando as dívidas. Vamos pagando as dívidas, vamos apagando as dívidas. Portanto, o perispírito é que grava tudo isso. Quando nós partimos da vida física, portanto, pelo desencarne, não levamos todo esse somatório de erros e de coisas boas para connosco, no perispírito. Quando nós voltamos com os erros que têm que ser saudados, têm que ser limpos, têm que ser eliminados até o último centímetro. E, portanto, tudo isso se reflete ao longo da vida, na nova vida, que vem progressivamente ao consciente. Muitas vezes, até na medida em que nós estamos predispostos, em que nós estamos com capacidade de aceitar, de nos resignarmos, de vencermos essas lutas e, portanto, de evoluirmos mais depressa e pagando as nossas dívidas. Mas está lá. Imagina, a gente sofre um abanão, sofre um sofrimento, igualmente, como Jesus disse, a cada um segundo as suas obras. Nós traduzimos a cada um segundo as suas obras no como fizeres, acharás, não é? O achar as obras, o que fez, a cada um segundo a qualidade das suas obras, e nós vamos vendo que essa qualidade das obras ressalta para nos desafiar, não fazer ao outro que não queremos que nos fizessem a nós. Se a gente fez, vai ter que receber de volta para poder perceber-se da profundidade do sofrimento que provocou no outro. À medida que nós vamos vencendo os sofrimentos, ou evitando que os outros tenham sofrimentos como nós praticamos, nós vamos libertando disso, vamos apagando do nosso perispírito. E quando voltarmos mais tarde, noutra reencarnação, já está apagado, já não volta outra vez. Já não volta outra vez. Portanto, este é um processo de bondade, de infinita justiça de Deus, que está bem para ti e que é necessário que a humanidade perceba bem, que compreenda bem, para que possa a fé aumentar e tornar-se a tal árvore da mostarda que, de um grão pequenino, vai crescendo até essa imensidade. Vamos então ficar por aqui. Encontramos na próxima quarta-feira para respondermos às muitas perguntas que já nos foram chegando através do nosso e-mail. Até à próxima quarta-feira. Quanto a si, Sr. Espectador, relembramos o nosso e-mail, ascviseu@gmail.com, para dirigir as suas questões. Já vão sendo muitas acerca deste tema. No entanto, sugerimos também que, se não vir as suas perguntas respondidas neste programa, poderá acessar ao nosso site. Basta clicar no motor de busca do Google, ASCEV, e encontrará o nosso site, e clica no ícone da pergunta e poderá fazer as suas questões acerca deste e de outro tema, que o nosso convidado poderá responder a qualquer momento. Até à próxima quarta-feira, se Deus quiser.